Ei, pessoal, tudo bem? Bom, tem muita gente me perguntando, professora, eu não sei fazer uma tese. O que que é uma tese? Então, eu vou tentar explicar para vocês hoje em poucas palavras, né? Não vai ser um vídeo mais curto. O que que é uma tese? Bem, a tese é uma das partes mais essenciais da sua introdução e nela deve conter o seu posicionamento a respeito de determinado tema. Se você acredita que aquilo acontece, no caso, a inserção que está sendo feita no tema, ou se você acredita que aquilo não é real, né? Isso é um posicionamento. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns temas e vou mostrar para vocês as teses que eu fiz a respeito disso, tá? No tema, por exemplo, migrações no Brasil contemporâneo. Vocês acreditam que existem migrações ou que isso é uma balela? Né? Primeiro pergunta para você, existem migrações no Brasil? Ou não, não existem migrações no Brasil. Lógico que nós vamos nos posicionar favoravelmente ao tema, porque nós vamos dizer que sim, existem migrações no Brasil contemporâneo e elas não são poucas, né? Só o fato de eu dizer que existem migrações, eu já estou me posicionando. O que que eu preciso fazer? Eu preciso, então, a partir disso, fazer com que essa afirmação minha seja colocada na minha introdução de uma forma mais elegante. Né? Porque eu não vou falar assim, existem migrações. Isso é uma forma muito informal de eu me posicionar. Né? E aí, a partir do momento que eu tenho um posicionamento, eu elaboro uma afirmação a respeito dele, a respeito do que eu me posicionei. Nesse caso, observe a afirmação que eu fiz sobre o tema migrações no Brasil contemporâneo. Eu fiz o seguinte: em referência a isso, verifica-se que o brasileiro, em busca de melhores condições de vida, abandona sua terra natal e parte em busca de melhores oportunidades distantes de seu berço. Então, olha, falei que sim, existem migrações, mas eu falei de uma forma mais elegante, mais conceituada, tá? Só para vocês perceberem. Vamos trabalhar mais um tema. Trouxe aqui alguns temas para a gente trabalhar. Olha aqui o tema, por exemplo, como combater os casos de bullying nas escolas brasileiras? Então, lembrando que esse tema é uma pergunta. Essa pergunta eu vou responder lá na minha proposta de intervenção, tá? Nesse caso, eu vou dizer que existem problemas no meio no meu desenvolvimento, mas a resposta para essa pergunta eu vou fazer lá na minha conclusão, tá bom? Na minha conclusão. Bom, pensando nisso, a minha proposta fala sobre bullying, né? Fala sobre bullying e eu vou perguntar para mim: existe bullying nas escolas brasileiras? Existe, né? É uma prática que se faz constante, inclusive com grandes desgraças, infelizmente, né? A gente percebe nos noticiários que há muitas desgraças nas escolas referentes a um tema que vem se arrastando, chega num determinado ponto, o aluno não suporta mais, ele acaba fazendo determinadas ações que infelizmente geram em muitas tragédias. Bom, eu me posicionei favoravelmente à questão do tema. Eu disse que sim, existe bullying no Brasil, né? E aí faço uma afirmação a respeito disso de uma forma elegante. Eu disse: é perceptível que as agressões, tanto verbais quanto físicas, constituem um grande problema nas escolas brasileiras. Beleza, fiz uma afirmação dizendo que sim, existe bullying nas escolas brasileiras. Percebe? Mas de uma forma mais elegante. Um outro tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Pergunto para mim: existe violência contra a mulher? Existe. É a minha tese. Mas de que forma que eu vou falar isso de uma maneira elegante, né? Eu disse, a violência contra a mulher ainda constitui um dos principais problemas no cenário brasileiro.
Simples, né? Eu faço uma frase elegante, me posicionando favoravelmente ou desfavoravelmente ao tema, isso é, no que eu acredito que haja, tá? Outro tema: desafios para o desenvolvimento do turismo no Brasil. No meu desenvolvimento, eu vou falar quais são esses desafios, já que o tema pede para que eu os apresente, né? Eu vou apresentar, mas na minha tese eu vou dizer: há desafios na sociedade brasileira? Sim, desculpa, há desafios para o desenvolvimento do turismo na sociedade brasileira? Há. Né? De que forma que eu vou dizer sim, existem desafios para o turismo na sociedade brasileira? Eu escrevi: muitos desafios têm sido travados no tocante ao turismo no Brasil. Ponto. Isso é uma tese, é um posicionamento favorável ao tema. Agora, observe aqui um tema que gera, né? Aí, quem tem posicionamento ao contrário, quem não tem. O tema flexibilização do porte de armas no Brasil. E aí, você pode se posicionar favorável a ele ou desfavorável a ele, né? Aí vai depender de cada um. Se você acredita que tem que flexibilizar o porte de armas no Brasil, você vai fazer uma frase afirmativa dizendo isso. Se você acredita que isso não pode ser feito, que o Brasil não tem estrutura para fazer isso, etc., que os brasileiros não têm estrutura, você também vai dizer isso, mas de uma maneira elegante. Eu fiz as duas teses, das duas formas para vocês perceberem. Observe, posicionando-me contrariamente ao tema, tá? Eu disse: tal conceito não se torna proveitoso, haja vista a possibilidade de outros meios para combater a violência. E aí, nos meus argumentos, eu vou dizer quais são esses outros meios, tá? Ao invés de liberar arma para todo mundo. Agora, posicionando-me favoravelmente, eu disse: tal questão mostra-se necessária devido ao aumento da violência. E aí eu vou dizer por que que isso se mostra necessária nos meus argumentos, tá? Então, observaram que a tese nada mais é do que uma afirmação que eu faço a respeito do que eu acredito que seja o tema. Mais um tema que, olha, o consumismo e a necessidade de manter as aparências. Vocês acham que as pessoas elas têm sido consumistas e elas consomem justamente para parecer para outras pessoas? Se sim, diga que sim de uma forma elegante. Se não, diga que não de uma forma elegante, tá? Eu disse que sim, né? E eu disse que o problema do consumismo causa transtornos familiares e financeiros, tá? Por quê? Aí vou colocar nos meus argumentos o porquê, os dois porquês que vão ser o que eu vou desenvolver no D1 e no D2, tá? Mais um tema, olha só quantos temas, né? Vou trazendo para vocês. O desafio de ser idoso no Brasil. E aí, existem desafios para os idosos no Brasil? Sim ou não? Né? Sim, existem desafios. Essa é minha tese, mas eu vou falar isso de uma maneira elegante, né? Então eu vou dizer: as necessidades básicas e econômicas da terceira idade não estão sendo supridas no Brasil. Por quê? Aí vem os meus argumentos. Percebe que a tese sempre vai ser uma afirmação frente ao que eu acredito do tema, né? Então, é isso, pessoal. Eu tenho aqui, inclusive, um tema abstrato que eu fiz uma live, né? Que eu trouxe: nenhum homem é uma ilha. Vamos pensar nesse tema abstrato, né? Você acredita que é possível o homem viver isolado, né? Que o homem ele se satisfaz sozinho, etc e tal, né? Se você acredita, você tem o seu posicionamento e deve apresentar isso. Se você não acredita, você também tem que elaborar um posicionamento e apresentar isso. Nesse caso, eu não acredito que o homem possa viver isolado. Então, eu coloquei uma tese dizendo assim: sendo parte integrante dos animais, o ser humano também tem a necessidade de viver em bandos. Ponto. Fiz uma afirmação elegante dizendo que não, o homem
não é uma ilha realmente, né? De acordo com o que tem o tema. E assim a gente vai indo e apresentando tema e tese, né? Lembrando que a tese é uma afirmação que se faz a respeito do tema. E aí depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para ligar um repertório, no caso, um repertório histórico, um repertório de uma música, um repertório de um filme, para a gente ligar isso na nossa tese. Porque a tese é a segunda parte da minha introdução, né? Primeiramente eu apresento o meu tema, em segundo lugar eu coloco a minha tese, em terceiro lugar eu coloco os meus argumentos que respondem ao porquê da minha tese. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!